e plateia que nos assiste, dar início à nossa sessão. Convido o primeiro secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores presentes. Boa noite a todos. Vereadores presentes: Andréa Martins da Silva, Fagner Luiz Teodósio de Oliveira, Francisco Clenilson Ferreira da Silva, Genivando Vale Silva, Givagno Patrese da Silva Bezerra, Manuel da Costa Inácio, Maria Diana Silva de Lira, Robson Kelly Costa Pereira, Wilson Borges da Silva. 9 vereadores presentes. Justificar a ausência do senhor vereador Luiziano de Oliveira Silva, justificativa de ausência. Senhor presidente, senhores vereadores, através desta comunico a Vossa Excelência que não poderei estar presente na 6ª sessão ordinária do 3º período, datada e numerada acima, pelo seguinte motivo: por me encontrar impossibilitado de comparecer por motivos pessoais. Atenciosamente, Luiziano de Oliveira Silva, vereador. Havendo quórum regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo, declaro aberto a presente sessão. O livro de oradores está aberto. A ata da 5ª sessão ordinária presencial do 3º período da 21ª legislatura, realizada no dia 7 de março de 2022, próximo passado, está em discussão. Os vereadores que aprovarem permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes. Solicito o primeiro secretário a proceder com a leitura na íntegra das matérias e correspondências em pauta. Mais uma vez, boa noite a todos. Ofício número 028/2022, Macau RN, 10 de março de 2022. Ao presidente da Câmara Municipal de Macau, assunto: resposta aos ofícios 012 de 2022 e 018 de 2022. Ilustríssimos vereador Givagno Patrese da Silva Bezerra, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura vem, por meio deste, responder aos requerimentos aprovados na sessão ordinária do dia 7 de março de 2022, quais sejam: conclusão de refeitório da Escola Municipal Luzia Bonifácio de Souza, assim como providenciar carteiras escolares adequadas para os estudantes, como também a ativação do Laboratório de Informática, climatização da Escola Municipal Maria Salete Martins, assim como providenciar guarda-corpo para o pátio. Queremos enfatizar que existe um cronograma de reforma por parte da Secretaria de Infraestrutura. Enfatizamos, portanto, a Escola Municipal Luzia Bonifácio de Souza será contemplada com reforma, assim como as outras escolas da rede do município de ensino, e não apenas com a conclusão do refeitório, previsão 2º semestre de 2022. No tocante às carteiras, estão sendo providenciadas, assim como a ativação do Laboratório de Informática. Inclusive, já falamos com o gestor da unidade escolar sobre estas demandas. Em relação à climatização da Escola Municipal Maria Salete Martins, essa demanda precisa ser analisada pela Secretaria de Infraestrutura de maneira técnica, no tocante à rede elétrica. Já com relação aos guarda-corpo, já foi solicitado. Sem mais para o momento, renovamos votos de estima e consideração. Atenciosamente, Luiz Gonzaga de Oliveira Filho, Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Processo número 053/2022. Matéria: requerimento
Iniciativa: senhora vereadora Andréa Martins da Silva. Assunto: requeiro na forma regimental, depois de ouvido o plenário, que Vossa Excelência se digne encaminhar ofício ao prefeito municipal, excelentíssimo senhor José Antônio de Menezes Souza, e à secretária municipal de assistência social, ilustríssima senhora Kelly Teodósio, com o seguinte pedido de providência: que a prefeitura, junto à Câmara Municipal e à Secretaria de Assistência Social, realize mutirões em todos os distritos do nosso município para a emissão de RGs para os alunos das escolas públicas, tendo em vista que existem vários alunos que ainda não possuem este documento por falta de condições financeiras. Só, presidente. Faculta a palavra aos senhores vereadores por 10 minutos. Um vereador querer fazer uso da palavra? A palavra a vereadora Andréa Martins. 10 minutos, vereadora. Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadoras presentes, pessoal que estão na plateia, boa noite, internautas que nos acompanham em casa. Serei breve, né, só justificar esse requerimento que foi lido agora. A solicitação do mutirão para emissão de RGs dos alunos de escolas públicas para os distritos, porque eu fui procurada por diversas mães, em Diogo Lopes e Barreiras, com crianças que ainda não têm RG. Já houve situações de alguns funcionários das escolas pagarem para tirar o RG de alguns alunos. Então, eu acredito que é de grande valia, né, um movimento desse, não só em Diogo Lopes, não só em Barreiras, mas que possa esticar todos os distritos, para que todos os alunos tenham o seu registro, né, o seu RG. Tem umas mães de Barreiras questionando o acompanhamento de alunos para Macau. São 2 alunos, né, inclusive, já questionaram agora há pouco, já foi resolvida a situação, já entrei em contato com o secretário novamente, né, então que o motorista, Carlos, e o senhor Clécio também tomam conhecimento que o secretário autorizou, sim, as mães dos 2 alunos, ou os responsáveis, os acompanharem até a escola, na vinda para Macau e na volta, né? Então, mas foram resolvidos os problemas, sim, de vocês poderem acompanhar os seus filhos, né? E sobre um projeto que acredito o vereador Oscar, até fui procurada por alguns professores seletistas, o senhor Oscar, acredito, apresentou um requerimento, né, solicitando o reajuste para os professores seletistas, né? Eu já tinha também pensado nisso, mas para não repetir o requerimento, né, eu abraço essa causa, porque professor é professor, né? Seja ele seletista, seja ele concursado ou não. Então, que o prefeito olhe carinhosamente para todos os professores, seja ele seletista ou não, para, como ele já falou, que vai dar o reajuste aos professores concursados, por que não esticar também aos professores seletistas, né? Fica aqui o nosso pedido, eu acredito que todos apoiam essa causa. Obrigada, presidente. Ok, vereadora. Mais algum vereador querer fazer uso da palavra? Presidente, questão de ordem. Sim, vereador. Para registrar a presença do senhor vereador Francisco Marcos Cabral Leonês, Oscar José Paulino de Souza e Maria da Conceição dos Santos Lins. 12 vereadores presentes. Ok, vereador. Com a palavra o vereador Chico Baixinho. 10 minutos, vereador. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores, vereadoras. Boa noite à plateia que nos assiste, internautas.
Senhor presidente, usar o uso da tribuna hoje só para me fazer uma correção da última sessão, onde a gente falou sobre questão dos médicos, o médico da Coab, onde eu falei que o médico teria faltado 3 segunda-feiras seguidas, e a gente foi questionado. Então eu fui na UBS, no outro dia fui convocado pelo funcionário da UBS, e primeiro eu tinha ido lá, senhor presidente, para ver qual era a situação onde eu recebi denúncia da população. Nosso trabalho é fiscalizar, então a gente foi averiguar realmente o que estava acontecendo. E as informações que foram passadas no dia que eu estive lá, depois, na quinta-feira, quando eu fui convocado, foi me passado tudo bem direitinho para mim poder estar aqui hoje explicando a situação o que aconteceu na UBS. O médico da UBS, no dia 21 de fevereiro, ele precisou se ausentar na UBS. Quando foi no dia 28, aonde eu disse que era outra segunda-feira, que ele não teve presente, fiquei sabendo, né, que eu não sabia que o dia 28 seria feriado, que era carnaval. Então, ele não poderia estar presente realmente. No dia 7 de março, novamente ele faltou a UBS. Então, vamos lá. Eu fui atrás de respostas. O porquê. Vou só corrigir o que eu disse, que ele tinha faltado, mas também não tive a explicação o porquê. Então, na verdade, ele precisou ser atendido, acho que uma consulta, na segunda-feira, dia 21. Mas a explicação que eu tenho agora, né, só justificando que na verdade, eles trabalham de segunda a quinta na UBS da Coab, mas quando ele falta uma segunda-feira, como foi dito aqui, ele trabalha na sexta-feira para pagar a segunda. Então, assim, estou só corrigindo aqui que, na verdade, ele faltou na segunda, mas ele trabalhou numa sexta-feira para pagar a segunda. Nessas 2 segunda-feiras que eu falei, ele trabalhou na sexta. Então, só corrigindo aqui, passando as informações corretas, que a gente tem que ser coerente no que a gente fala, porque o pessoal da UBS, da Coab, é um pessoal que sempre está nos assistindo, e quando eu falei na última sessão, eles estavam assistindo o programa, a nossa sessão, e me pediram para mim ir lá. Eu fui, e eles passaram tudo bem direitinho para que a gente possa estar corrigindo o erro que a gente fez na sessão passada. Então, aqui está esclarecido, e assim, não esclarecido para mim, mas para a população da Coab, que é quem é mais interessado em saber o porquê o médico faltou, aonde o médico tá indo. Então, esses dias que ele faltou, ele pagou na sexta-feira, atendimento a domicílio, ele paga. Então, assim, só justificando isso aí. Também, senhor presidente, novamente, vereador Fagner, vamos bater na tecla aqui, novamente, questão da creche da Coab. É chato
A gente está aqui cobrando, batendo toda a sessão a mesma coisa. Mas é uma coisa, vereador, que tem que se resolver. As crianças não podem passar o que está passando, aquelas crianças naquela creche da Coab. Não pode. São crianças de 2 anos, 3 anos. E a situação lá está horrível. Ninguém queira estar na pele daquelas mães que estão levando aquelas crianças para aquela creche. Crianças adoecendo, vereador. Com a quintura. As salas, como sempre digo, as salas imprensadas. Algumas salas imprensadas. Falta de ventiladores, falta de ar-condicionado. Mas o mais interessante, vereador Fagner, como eu falei na sessão passada, é que lá chegou os ar-condicionados, assim eu soube, mas não foram instalados. Acho que o mais difícil é chegar os ar-condicionados. Agora, explicação para dizer que não foi instalado depois de mais de 20 dias é complicado. Mas assim, é o nosso trabalho, vamos estar aqui cobrando. Se for preciso, quarta-feira estarei falando de novo. Não só da creche, mas também do Maura Bezerra, que a situação lá também é a mesma coisa. As crianças sufocadas com calor, principalmente na parte da tarde. Então a gente vai estar aqui cobrando. Somos pagos para isso. Às vezes a gente chega nessas repartições públicas e a gente é visto com um olhar diferente por algumas pessoas. Mas essas pessoas, vereador Oscar, essas pessoas têm que entender que nós somos pagos para estar fazendo nosso trabalho, e o trabalho é esse. Trabalho de fiscalizar, cobrar, reivindicar. E às vezes a gente fica até triste com algumas situações, mas fazer o quê, né? Eles também são pagos para atender a população bem. Então a gente só temos que dizer que tudo que acontece comigo, seja lá aonde for, repartição que for, se tiver errado eu vou estar lá para cobrar. Não tem esse negócio comigo não. E outra, quando eu for cobrar alguma coisa em alguma repartição e achar que eu estou errado, no que eu falo, no que eu coloco, no que eu posto, eu sou muito homem para vir aqui corrigir. Assim como a informação foi passada da UBS da Coab, mal passada, depois foi corrigida. E hoje eu estou aqui dizendo que o médico, ele atendeu a população. Ele cumpriu com o seu horário. Não é, vereador Fagner? Ele cumpre com o seu horário porque tem as horas de semana, né? A semana são 4 dias. Então ele tem 4 dias para atender a população. Agora, ressalto uma coisa. Tem que ter a justificativa antes, para que as pessoas não passem a noite em fila esperando para receber uma ficha de manhã e o médico não está presente. Porque também isso é desumano, né? Você passar a noite esperando uma ficha. Coisa que não está acontecendo muito na Coab, mas é só um exemplo. Então, senhor presidente, minhas falas são essas. Temos alguns requerimentos nesta casa a ser aprovado. Queria que todos analisassem bem os requerimentos. Todos os requerimentos são a favor do povo, a favor de nossas comunidades. E espero que a gente tenha o voto de todos, para que algumas situações em nossas comunidades possam melhorar. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, vereador. Mais algum vereador querer fazer uso da palavra? A palavra ao vereador Fagner. 10 minutos, vereador.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores e senhoras vereadoras. Boa noite ao pessoal que nos acompanha aqui presente e ao pessoal de casa. Vou iniciar aqui minhas palavras sobre algumas ações da semana passada que nosso gabinete fez na semana passada. Na quinta-feira, nós fomos ao IFRN, a convite do professor Paulo. Professor Paulo, doutor no IFRN, e ele tem um estudo, a tese dele, doutorado, foi um estudo sobre inundações, desastres, e no caso de Macau, foi sobre a questão do avanço do mar. E ele, há algum tempo, já queria apresentar esse projeto ao Legislativo, ao Executivo, e nós fomos convidados por ele. Convidei também para ir junto ao nosso gabinete um pessoal da infraestrutura, o secretário Winston, o adjunto Júlio e o técnico do meio ambiente Camilo. E eles nos mostrou o estudo que ele fez e que, segundo esse estudo, com dados técnicos, claro, nada de achismo, qual a situação de Macau daqui a mais ou menos uns 20 anos, ou um pouco mais para frente. E que se torna até um pouco preocupante se não começarmos a agirmos agora em algumas situações e em algumas políticas públicas. Que, na verdade, quem mora mais ali perto do Navegantes e algumas áreas de Diogo Lopes, em alguns anos para cá, já vê, há muitos anos, mas agora está mais preocupante, né? Em algumas situações, quando a maré dá um pouco mais cheia, ela já atravessa até a estrada, fica ali na rua, bem preocupante. E ele fez um estudo lá aqui em Macau, daqui a 20 anos. Isso é só um estudo inicialmente, mostrou uns pontos lá de Macau que poderia, em situações como essa, e com pouca coisa está alagada as ruas de Macau, inclusive o centro. Lá no Navegantes já é comum, né? Às vezes até atravessa ali a estrada. Então, eu convidei para ele apresentar, solicitou também para apresentar aos nobres colegas. Acho interessante todos os vereadores verem esse estudo, inclusive algumas outras pessoas que a gente puder convidar para participar, a gente formar um grupo de trabalho e ver o que é que a gente pode fazer em relação a isso. Afinal, a gente tem que pensar também nas gerações futuras dos macauenses, né? E o que é que a gente pode fazer, inclusive de se expandir Macau mais para aquela região ali, que é mais alta, e o que é que o poder público, junto à sociedade civil, as entidades privadas, e todos em conjunto, a própria população, o que é que a gente pode fazer, e ver um brainstorm, né, uma tempestade de ideias do que pode ser feito para a gente amenizar a longo prazo. Se a gente não começar agora, a gente vai ser pego e talvez não dê para contornar isso. Então, vou solicitar, vamos marcar uma data aqui, senhor presidente, para que ele possa vir apresentar a todos nós e ver o que é que a gente tem de ideia disso aí. Na sexta-feira, o gabinete da gente foi ao DEMUT, Departamento Municipal de Trânsito e Transporte Macau. Conversamos com o senhor Anderson, que já esteve aqui em outra oportunidade, nesta tribuna, para explicar outras situações. Sobre essa situação repentina da questão de como está agindo o pessoal do trânsito em Macau. E quais as ideias que eles têm, como vai ser, qual o planejamento que eles têm para o trânsito de Macau. Ele apresentou várias situações lá também, bem interessante. Apresentou o plano de sinalização de Macau, que vai ser toda sinalizada. E nos informou também que a questão do Ministério Público. O Ministério Público está em cima cobrando, que seja recomendando, né? Cobrando que seja apresentado isso. Deu um prazo, 40 dias. O CETRAN também, que é o Conselho de Trânsito, o próprio TJ, o pessoal do TJ. Então, às vezes, a pessoa só quer culpar a gestão, e é até interessante, infelizmente, eu sei que Macau não está em mil maravilhas, não chega nem perto disso. Tem a questão de ruas esburacadas, tem a questão de sinalização em si, que não está adequada, mas, às vezes, a gente parece que usa isso para fazer a ilegalidade, né? Porque não está assim, então vamos deixar tudo... Então, vamos cobrar, assim, que as ruas sejam resolvidas o problema dos buracos nas ruas,
da infraestrutura em si, da sinalização, mas também vamos nos cobrar e começar a agir dentro da legalidade. A gente chega em outros municípios aqui, a gente vai ali em Açu, aqui perto, em outros municípios, tudo organizadozinho, e a gente aceita. E quando é para o nosso município, muita gente não quer aceitar. Infelizmente, dá como exemplo outra legalidade. Então, vamos manter as duas, ao invés de vamos corrigir as duas. Então, pessoal, a gente pede um pouco mais de paciência, mas vai se organizar. Ele disse que não vai parar, porque é uma cobrança em Macau, realmente. Está sendo cobrado uma lei de 2014, vereador Oscar, que eu sabia mais tempo aqui, do trânsito, está sendo cobrada que seja efetiva em Macau, que tenha efetividade. Então, o que resta é adaptar, reeducar no trânsito e torcer para que dê certo, seja regularizado. Então, muitas políticas relacionadas ao trânsito, como vamos dizer, a questão da limpar as vias, no caso, esses veículos que há muito tempo estão parados ali, como se fossem abandonados. Em breve, provavelmente, virá um projeto de lei para cá, para a gente, ou uma regulamentação para que não, para que isso seja resolvido. Tem a questão da sinalização e a questão da poluição sonora também vai ser resolvido. E, inclusive, eu vou também, eu vou pedir ao presidente que convoque, a gente passa aqui, convoque também novamente, ele se dispôs a estar aqui para outra semana, para ele vir explicar o que ele puder nos 10 minutos, detalhar mais sobre qual o planejamento que o município tem para a questão do trânsito. Explicar à população que deve ser, quem deve ter a explicação da prefeitura. E, para resumir essa questão do trânsito, só para você ter uma ideia dessas políticas de trânsito, de limpar as vias, de questão de não estacionar em locais proibidos, só dentro da cidade ele disse que, se tudo der certo ali, consegue 350 pontos, vagas de estacionamento em Macau, que hoje, devido à bagunça que tem no trânsito, você não consegue encontrar. Ele diz, olha, se a gente conseguir adaptar aqui, só isso aqui a gente consegue 350 vagas de estacionamento em Macau. Para você ver como vale a pena. Então, a gente pede, eu vou fazer um requerimento, um ofício para o presidente convocar, acho que na quarta-feira, outra semana, seria bom também nós escutarmos e ele dar satisfação para o pessoal aí, para o cidadão macauense. Sobre, aqui também uma satisfação, um requerimento do nosso gabinete, que é o programa Previne Brasil, é um programa do governo federal, claro, mas que nós solicitamos que fosse regulamentado a nível municipal, que era uma das exigências do programa Previne Brasil, para o pessoal da saúde, as equipes de saúde. Esse programa aí gratifica o servidor na saúde em algumas áreas, entre R$ 154 e R$ 262, queira ou não queira, é uma ajuda financeira, e foram pagos agora R$ 105 mil. Vão ser pagos, na verdade, 105. Foi paga uma parte dos efetivos, inclusive terceirizados também vão ser contemplados com esse programa. O pessoal aí da UESC que está contratado em algumas situações também vão receber esse incentivo, e é mais ou menos R$ 35 mil por mês, então já vão ser pagos agora, está sendo pago uma parte, e outra vai ser paga aos terceirizados, que é o que falta. De dezembro para cá, dezembro, janeiro e fevereiro. Então, assim, é uma satisfação porque nós pedimos, tem que ser uma satisfação de toda a Câmara, porque foi aprovado por unanimidade, e quem é contemplado é o cidadão macauense, porque o serviço fica melhor, claro, é uma questão de produção, se a equipe produz, ela recebe, e também o servidor, porque está sendo gratificado e assim também está sendo reconhecido. E a gestão, claro, por pagar, e assim que chega lá o requerimento da gente, ela regulamentar e já pôr em prática isso tudo. Então, todos estão aí, de parabéns, e todos estão sendo beneficiados. Um levantamento aqui da vereadora Andréa, bem interessante, que é do pessoal do processo seletivo, os professores, né, do magistério, que realmente já tinha uma distância grande entre o piso e o que eles recebiam na hora-aula, quando fechava o mês. Agora ficou maior ainda, né, porque aumentou pouco mais de 33% no salário ali referente ao piso do magistério, e eles continuam com o mesmo valor ainda da hora-aula. Eu entrei em contato semana atrasada, uma professora pediu, uns dois professores perguntou se o aumento, na semana passada, se o aumento também era para os seletivos. E eu entrei em contato com o secretário, ele estava com a mãe dele, estava enferma em Natal, soube até que ele já voltou, graças a Deus, mas ele respondeu o que ele podia lá, e que ainda ia sentar para ver isso, mas que já tinha passado essa demanda também para o
executivo, para o prefeito, no caso, e para o pessoal da Finanças, e ia ver como é que poderia ser feito. Entrei em contato com o RH, eles disseram realmente que a comissão ia sentar novamente, ou então o pessoal do CINT Legislativo, estou até representando essa comissão, o pessoal da própria secretaria, ia ver o que poderia ser feito, ia dar uma ideia para ver se pelo menos aumenta um pouquinho dessa hora-aula, se aumenta para não ficar tão distante se aumentou lá o pessoal o efetivo, os inativos, por que não aumentar um pouco da hora-aula? Mas, inclusive, também passar para o jurídico para ver a questão do edital lá, né, do processo seletivo, o que é que o jurídico entende sobre isso. E, ao mesmo tempo, ter que ver a questão financeira, porque... Estou concluindo. Porque, queira ou não queira, são com recursos próprios, né? Não é recurso do Fundeb, porque o recurso do Fundeb hoje nem paga a folha toda. Esse aumento de mais ou menos 600 mil vão ser de recursos próprios do município, que já contemplavam uma parte entre 250 e 300 mil, então você vai ficar ali em torno de 700, 800 mil com recursos próprios, que já fogem do que é o Fundeb. Então, por isso que tudo isso tem que ser analisado, né? Fundeb, se fosse com Fundeb, era mais fácil, porque só pode usar naquilo, na educação. Mas que está sendo estudado, a administração está, sim, olhando para essa situação. E, bem rapidinho aqui, para terminar, presidente, como a gente tem dado aquela informação da construção da PAC, realmente está batido o martelo, eu falei com o pessoal lá, vai ser lá mesmo, né? O senhor também já deve ter tido essa informação, o vereador Chico também. E, imediatamente, eu entrei em contato com o pessoal da PAC e, como é da região, solicitei que tivesse uma reunião para ele apresentar a gente como é a PAC, e como funciona, e qual a ideia que eles têm ali do tamanho, como vai ser ali na região da Coab. E ele pediu até para estender o convite a vocês da região. Qualquer vereador que quiser participar, mas especialmente o vereador Chico, o vereador Givaldo, como nós somos da região lá, na segunda-feira, às 10 horas, na PAC, para nos apresentar. E eu estendo aos outros vereadores que quiserem participar também, para ver como funciona a PAC, como vai ser. E na segunda-feira, às 10 horas da manhã, se quiser, ele está pronto para nos receber. Mas eu digo especialmente aqui aos vereadores da região, porque vai para a nossa região lá, a gente sabe que ainda queira, o vereador Marcos sabe muito bem disso, porque é um cara que é incentivador desse tipo de programa, inclusive tem uma lei aprovada e publicada, sancionada sobre isso. É um incentivador, sabe o que ainda tem o preconceito com o pessoal que é penado, que paga essas penas. E então a população, às vezes, também pode não enxergar com os olhos que devem enxergar da comunidade. Então, é bom que a gente veja isso para poder repassar para aquela região ali como vai funcionar. E eu estendo o convite aos outros também. Muito obrigado, senhor presidente. Ok, vereador. Com a palavra ao vereador Oscar Paulino. 10 minutos, vereador. Senhor presidente, senhoras vereadoras, assistência aqui presentes, os internautas que nos assistem nas suas residências, boa noite a todos. Primeiro, eu gostaria de dizer ao vereador Wagner que, quando o presidente Bolsonaro sancionou a lei regulamentando, ou seja, dando um novo piso salarial aos professores, imediatamente me preocupei em solicitar ao prefeito de Macau, através de requerimento, já que não é competência nossa dar esse aumento, e a acessibilidade do prefeito foi fundamental para que fosse atendido todos os anseios dos professores. Também botei com relação aos seletistas, que são pessoas que têm o mesmo nível de escolaridade dos professores estatutários, para que eles fossem também beneficiados. E eu sei que, mais uma vez, a acessibilidade do prefeito fará com que esses professores sejam agraciados. Eu me preocupo, e eu digo por experiência própria, viu, vereador Robson? Eu digo por experiência própria. Eu fico assim, pensando direitinho o porquê
de uma pessoa que tanto defendeu os professores, não estender aos professores do Estado um direito que lhes foi garantido, e nós sabemos que os repasses, a cada dia que se passa, aumenta mais ainda, dando as condições necessárias de ser atendido. A governadora Fátima, às vezes perguntam qual é o aluno que a governadora já teve. Eu tenho uma irmã que sempre diz que foi aluna dela, mas eu fico assim, porque eu conheci a vereadora Fátima, sabe onde, vereador? Eu era professor do Estado, e participava lá do sindicato ali na Rio Branco, na subida da Rio Branco, e encontrava a Fátima lá, como sindicalista, não como professora. Em sala de aula, eu nunca vi falar que ela esteve. Agora, militando, defendendo os interesses dos professores, naquela ocasião, ela estava. Por que hoje ela não faz essa mesma caminhada que fez no passado? Sim, não deu o aumento. Agora foi muito fraco o Sinte. Permite uma parte, bem rapidinho. Pois não. O senhor foi feliz agora. Na sessão passada, o senhor não veio, né? Não. Aí tem um amigo nosso, que é militante da governadora, disse, rapaz, vou dizer só você aqui. Mas o prefeito deu uma tapa na cara da governadora com esse aumento agora. É verdade. É verdade. E aí Zé não é professor, não. O prefeito Zé não é professor. Agora, eu estou dizendo porque eu participei ativamente do movimento sindical quando eu era professor, participava. Estava, toda reunião lá, quase todo dia eu estava lá no sindicato, preparando panfletos para ser distribuídos nas escolas, reivindicando os interesses dos professores, e ela estava lá presente. Ela, quando esteve no Congresso Nacional, ela tinha outra postura para com os professores, porque a partir do momento que ela passou a ser governadora, que mudou essa postura dela. Deixou de ser professora e fica pedindo a todo mundo, chama ela de professora. Então me estranha às vezes o sindicato ter aceitado a proposta que o governo fez e não dá os 33% que os professores têm direito com relação ao seu piso salarial. Eu pergunto aqui ao vereador Fagner. A parte, Tasca? Pois não. Mas, me corrija, o sindicato não era para brigar pelos direitos dos professores, não? Não é isso que eu estou achando estranho, que era para forçar que fosse dado os 33%, que eu me estranho é isso. Está entendendo? Que o Sinte foi fraco em aceitar a proposta da governadora. Fraco ou conivente? Hein? Fraco ou conivente? Conivente também, né? E de aceitar a proposta que a governadora fez com relação aos professores. O professor do município aqui, o piso salarial do município vai ser maior do que o piso salarial dos professores do Estado. Para você ver as coisas como mudam, né? Eu pergunto ao vereador, para você ver como a governadora está bem atenciosa com o nosso município também, já resolveu o problema das casas da Alcanorte, vieram me dizer que estão cobrando novamente. Voltaram a cobrar. Cadê? Voltaram a cobrar as casas da Alcanorte. Cadê a solução que ela ia dar? Cadê a solução da doutora de Macau, que a governadora disse, eu estava presente? O dinheiro está guardado na KN para ser construída, a doutora de Macau, até outubro do ano passado ela estará construída. Nós já estamos em março. Cadê a doutora? Eu fico aqui pensando, como é que você vem de público e afirma uma coisa que não acontece? Infelizmente, estamos vivendo momentos que é difícil acreditar. É difícil acreditar. Mas, como nós sempre falamos, muita gente hoje eu vi uma propaganda do TSE, infelizmente, quando querem fazer as coisas, fazem puxando para um lado. O TSE hoje dizendo que 83% dos jovens até que votam, que estão procurando tirar seus títulos, querem mudar
o que está aí, a política. Quer dizer, ele está tomando uma posição partidária. Os jovens vão mudar o que está aí, então que está dizendo, os jovens vão ser contra o presidente que está aí. Quer dizer, os jovens, eles são pessoas inteligentes. Mas, infelizmente, a militância das escolas, por parte da esquerda, é tão grande que eu acho difícil. Porque todo dia você dizendo uma coisa na cabeça do jovem, chega ao ponto, aqueles que estão mais bem já esclarecidos, eles não aceitam determinadas coisas. Mas aqueles que estão saindo agora, chegando na maturidade, estão saindo da adolescência, estão completando seus 16, 17 anos, esses são notadamente influenciados. Então é preocupante o momento que nós estamos vivendo. Vereador, você que estudou filosofia também, sabe? O fascismo que é mestre nisso. Fala uma mentira tantas vezes que vira realidade na cabeça dele, né? Vira realidade. A mentira vai sempre você dizendo ela repetidas vezes, ela se torna verdadeira. E nós sabemos que é a mentira. Então, nós estamos vivendo momentos difíceis, essa guerra aí não é boa para ninguém, influenciará o mundo todo, está aí. O preço da gasolina, daqui mais a uns 2 meses, ele é R$10. Já está em 8, lá em Natal está em 8 e cacetada já. 8 cacetadas. O posto mais barato que você encontra lá em Natal é R$7,99. Ele não bota R$8 não, R$7,99. Então é difícil. Nós estamos vivendo momentos difíceis e nós devemos pedir a Deus que nos dê a luz necessária para que nós possamos nos tornar pessoas imbuídas do nosso dever e aqui procurar sempre trazer o melhor, principalmente para os mais carentes do nosso município. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Ok, vereador. Mais algum vereador querer fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Baega. 10 minutos, vereador. Primeiramente, boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores e vereadoras, internauta que nos assiste e plateia aqui presente. Venho aqui também falar um pouco aqui, pegando um pouco das palavras da vereadora Andréa. Foi um dos dias que recebi mais reclamações sobre esse transporte. É assim, senhores vereadores, imagine só, nós como pai, filho de 10 anos, mais ou menos, sem acompanhamento, que seja de Barreiras, que seja de Diogo Lopes. Isso é muito complicado, principalmente para nós vereadores. Sabe por quê? Imagine só, por pouco não acontecia uma fatalidade. Hoje aqui em Macau. Eu acho que quase todos os vereadores aqui, eu acredito que 2 ou 3 estão cientes do que ia acontecendo. Muitas reclamações, mas tem pessoas que chamam a responsabilidade para si mesmo. Não é dessa forma que a gente resolve. Eu ia passar essas informações para o líder do governo, mas graças a Deus, a gente tem um secretário de educação que tem competência e tem atitude. Várias vezes procurei ele não mostrou dificuldade. Sempre ele resolveu as demandas que eu levei para ele. O senhor Luiz Gonzaga, o senhor está de parabéns pelas suas iniciativas, porque é dessa forma que se trabalha. Não adianta eu estar citando nomes, mas a gente sabe muito bem o que aconteceu hoje. Ponto.
Outro ponto aqui, neste sábado, entreguei ao padre Luiz Antônio Aguiar a moção de aplauso, aprovado por esta casa na sessão do dia 23 de fevereiro, na ocasião de sua ordenação sacerdotal e pela nomeação como vigário-geral da paróquia de Nossa Senhora da Conceição. Parabéns mais uma vez ao padre Antônio pelo seu sim a Deus e ao seu povo. Também queria falar um pouco, esse final de semana, domingo, pelo evento esportivo. Agradecer e parabenizar ao mesmo tempo a todos os desportistas de Macau e região, pelo belíssimo evento na Praia de Diogo Lopes. E também agradecer e parabenizar toda a equipe e organização do campeonato, a terceira Copa Baega de Big Soccer. Os citados, o Wendel Magno, o próprio Silmário, Silvio, Adriano, Miguel e principalmente a arbitragem Eudes, mais conhecido por Biba. Essa noite, só isso, presidente. Ok, vereador. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura das matérias em pauta. Mais uma vez, boa noite a todos. Requerimento de pedido de urgência. Os vereadores que este subscreve requerem, na forma regimental, depois de ouvido o plenário, vem requerer à mesa diretora para que coloque os projetos abaixo relacionados em caráter de urgência e que as comissões de Justiça e Redação e de Finanças, Orçamento e Fiscalização emitam seus pareceres e, em seguida, coloque para votação, por se tratar de matérias de suma importância para esta Casa Legislativa. Processo número 051/2022, projeto de lei do Legislativo, número 005/2022, altera dispositivo da Lei Ordinária número 1276, de 3 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a alteração do quadro de cargo de provimento em comissão da Câmara de Vereadores do município de Macau e da outras providências. Processo número 052/2022, projeto de lei do Executivo número 001/2022. Dispõe sobre a alteração dos vencimentos dos profissionais do Magistério Público Municipal do município de Macau RN e da outras providências. Vereador Givagno Patrese da Silva Bezerra, Andréa Martins da Silva, Fagner Luiz Teodósio de Oliveira, Francisco Clenilson Ferreira da Silva, Francisco Marcos Cabral Leonês, Genivando Vale Silva, Luiziano de Oliveira Silva, Maria da Conceição dos Santos Lins, Maria Diana Silva de Lira, Manuel da Costa Inácio, Oscar José Paulino de Souza, Robson Kelly Costa Pereira, Wilson Borges da Silva. Comissão de Justiça e Redação, processo número 051/2022, matéria, projeto de lei do Legislativo número 005/2022, iniciativa, mesa diretora. Assunto: altera dispositivo da Lei Ordinária número 1276, de 3 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a alteração do quadro de cargos de provimento em comissão da Câmara de Vereadores do município de Macau e da outras providências. Parecer: a Comissão de Justiça e Redação, após análise e revisão do projeto de lei do Legislativo número 005 de 2022,
Esta relatora conclui pela sua constitucionalidade, ou seja, dá-se o parecer pela admissibilidade do projeto. Dessa maneira, opinando favorável quanto ao mérito pela sua regular tramitação. E assim, solicita que os demais integrantes da comissão acompanhem o voto desta relatora. Maria Diana Silva de Lira, vereadora relatora. Macau, RN, 14 de março de 2022. Assim votaram os seus membros. Presidente, Robson Kelly Costa Pereira. Relatora, Maria Diana Silva de Lira. Membro, Luiziano de Oliveira Silva. Todos favoráveis. Gabinete do vereador Fagner Luiz Teodósio. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Parecer. Sobre o projeto de lei do Legislativo número 005/2022, processo número 051/2022. Interessado, mesa diretora da Câmara Municipal de Macau. Assunto: altera dispositivo da Lei Ordinária número 1276, de 3 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a alteração do quadro de cargos de provimento em comissão da Câmara de Vereadores do município de Macau e da outras disposições. Parecer. Em síntese, trata-se do projeto de lei de autoria do Poder Legislativo Municipal, que altera o dispositivo da Lei Ordinária número 1276, de 3 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a alteração do quadro de cargos de provimento em comissão da Câmara de Vereadores do município de Macau e da outras disposições. O projeto veio acompanhado de sua minuta para a proposição. Vale salientar que a fundamentação para análise do referido projeto de lei está alicerçada nas competências desta comissão, onde, no regimento interno desta Casa Legislativa, em seu artigo 21, inciso 2, assim como o artigo 41, inciso 2, dispõe sobre tais prerrogativas. Assim sendo, cabe a esta comissão a análise do projeto quanto à sua compatibilidade ou adequação com o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual. Dito isto, o projeto apresentado encontra-se amparado por sua funcionalidade e finalidade, e diante do exposto, dado a conformidade do projeto de lei apresentado, este relator emite parecer favorável à tramitação da referida matéria. Fagner Luiz Teodósio de Oliveira, vereador relator. Assim votaram os seus membros. Presidente, Francisco Marcos Cabral Leonês, favorável. Relator, Fagner Luiz Teodósio de Oliveira, favorável. Vice-presidente, Luiziano de Oliveira Silva, favorável. Comissão de Justiça e Redação, processo número 052/2022. Matéria, projeto de lei do Executivo número 001/2022. Iniciativa, Poder Executivo. Assunto, dispõe sobre a alteração... Presidente, só uma questão de ordem. Como é projeto, Sim, deveria ser votado antes para não votar em bloco. Porque tem requerimento e projetos aí, né? Isso, no caso ele está lendo os pareceres, a gente vai votar os projetos, em seguida a gente vota os requerimentos. Um por um, né? Isso. Primeiro os projetos, depois os requerimentos. Assunto, dispõe sobre a alteração dos vencimentos profissionais do Magistério Público Municipal do município de Macarrene e da outras providências. Parecer. A Comissão de Justiça e Redação, após análise e revisão do projeto de lei do Executivo número 001/2022, esta relatora conclui pela sua constitucionalidade, ou seja, dá-se o parecer pela admissibilidade do projeto. Dessa maneira, opinando favorável quanto ao mérito pela sua regular tramitação. E assim, solicita que os demais integrantes da comissão acompanhem o voto desta relatora. Maria Diana Silva de Lira, vereadora relatora.
Assim votaram os seus membros. Presidente, Robson Kelly Costa Pereira, favorável. Relatora, Maria Diana Silva de Lira, favorável. Membro, Luiziano de Oliveira Silva, favorável. Gabinete do vereador Fagner Luiz Teodósio. Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização. Parecer sobre projeto de lei do Executivo número 001/2022, processo número 052/2022. Interessado, Executivo Municipal. Assunto: dispõe sobre alteração dos vencimentos dos profissionais do Magistério Público Municipal do município de Macau e da outras disposições. Parecer. Em síntese, trata-se do projeto de lei de autoria do Poder Executivo Municipal que altera o dispositivo da Lei Ordinária número 1276, de 3 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a alteração dos vencimentos profissionais do Magistério Público Municipal do município de Macau, RN, e da outras disposições. O projeto veio acompanhado de sua minuta e justificativa para a proposição. Vale salientar que a fundamentação para análise do referido projeto de lei está alicerçado nas competências desta comissão, onde no regimento interno desta Casa Legislativa, em seu artigo 21, inciso 2, assim como o artigo 41, inciso 2, dispõe sobre tais prerrogativas. Assim sendo, cabe a esta comissão a análise do projeto quanto à sua compatibilidade ou adequação com o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual. Dito isto, o projeto apresentado encontra-se amparado por sua funcionalidade e finalidade. Diante do exposto, dado a conformidade do projeto de lei apresentado, este relator emite parecer favorável à tramitação da referida matéria. Fagner Luiz Teodósio de Oliveira, vereador relator. Assim votaram os seus membros. Presidente, Francisco Marcos Cabral Leonês, favorável. Relator, Fagner Luiz Teodósio de Oliveira, favorável. Vice-presidente, Luiziano de Oliveira Silva, favorável. Alguma discussão dos projetos? Eu vou colocar em votação os dois projetos. Quem quer discutir alguma coisa? Está em votação. Os vereadores que aprovaram permanecem como estão. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes. Agora vamos para a leitura dos requerimentos. Dando continuidade. Processo número 041/2022. Matéria: requerimento de providência. Iniciativa: senhor vereador Genivando Vale Silva, Chico Baixinho. Assunto: requeiro, após o cumprimento das formalidades regimentais e deliberação do plenário, requerimento de providência nos termos do artigo 19 da Lei Orgânica do Município, que o senhor presidente solicite ao secretário de Infraestrutura, excelentíssimo senhor Winston Paiva, o seguinte pedido de providência para a comunidade da Coab. Solicitamos efetuar reforma estrutural geral da Praça ou da Avelino, manutenção do piso de passeio, elétrica em geral, iluminação deficitária, academia terceira idade, faltando equipamentos, reposição das lixeiras, arquibancadas com rachaduras expostas, com risco de desmoronamento e demais itens necessários inspeção no local, o máximo que possa se aproximar do projeto original. Processo número 042/2022. Matéria: requerimento de providência. Iniciativa: senhor vereador Genivando Vale Silva, Chico Baixinho. Assunto:
requeiro, após cumprimento das formalidades regimentais de deliberação do plenário, requerimento de providência nos termos do artigo 19 da Lei Orgânica do Município, que o excelentíssimo senhor presidente solicite ao secretário de Infraestrutura, excelentíssimo senhor Winston Miranda Paiva, que seja providenciada reforma estrutural geral do CCAB, Centro Comercial Afonso Barros, localizado na rua Joaquim Honório, 23, Centro, Macau, RN. Pintura, parte hidráulica, elétrica e retelhamento da cobertura, substituição de itens faltantes nos banheiros. Também se faz necessário disponibilizar um funcionário para tratar da limpeza diária, visto muitas pessoas vindas de outras localidades utilizarem o local e fazer julgamento de valores de nossa cidade. Processo número 043/2022. Matéria: requerimento de providências. Iniciativa: senhor vereador Genivando Vale Silva, Chico Baixinho. Assunto: requeiro, após o cumprimento das formalidades regimentais de deliberação do plenário, requerimento de providência nos termos do artigo 19 da Lei Orgânica do Município, que o senhor presidente solicite ao secretário de Infraestrutura, excelentíssimo senhor Winston Paiva, o seguinte pedido de providência para a comunidade da Coab. Solicitamos providenciar mutirão de limpeza geral, capinagem e recolhimento do lixo do antigo prédio do Hospital Regional da Coab, que atualmente se tornou um lixão a céu aberto. Reclamação dos moradores são constante e incomodados com o abandono que se encontra o prédio, evitando assim focos futuros de determinados insetos, ratos, escorpiões, entre outros, que venham a causar danos à população local. Processo número 044/2022. Matéria: requerimento de providência. Iniciativa: senhor vereador Genivando Vale Silva, Chico Baixinho. Assunto: requeiro, após cumprimento das formalidades regimentais e deliberação do plenário, requerimento de providência nos termos do artigo 19 da Lei Orgânica do Município, que o senhor presidente solicite ao secretário de Infraestrutura, excelentíssimo senhor Winston Paiva, o seguinte pedido de providência para a comunidade da Coab. Solicitamos efetuar reforma estrutural, como também parte de iluminação elétrica em geral da quadra de esporte que fica por trás do Conselho Comunitário, um item a mais na inclusão social, principalmente para os jovens da comunidade, como também das demais, como Porceiro, Canto do Papagaio e Nova Descoberta. Processo número 045/2022. Matéria: requerimento. Iniciativa: senhora vereadora Andréa Martins da Silva. Assunto: requeiro na forma regimental, depois de ouvido o plenário, que Vossa Excelência se digne encaminhar ofício ao prefeito municipal, excelentíssimo senhor José Antônio de Menezes Souza, e ao secretário municipal de Infraestrutura, ilustríssimo senhor Winston Miranda Paiva, com o seguinte pedido de providência: que construa um trapiche em frente à igreja de Nossa Senhora dos Navegantes, na comunidade de Sertãozinho, em Diogo Lopes, para que assim possa facilitar o acesso dos fiéis com as imagens até as embarcações que participam das procissões marítimas. Processo número 046/2022. Matéria: requerimento. Iniciativa: senhora vereadora Andréa Martins da Silva. Assunto: requeiro na forma regimental, depois de ouvido o plenário, que Vossa Excelência se digne encaminhar ofício ao prefeito municipal, excelentíssimo senhor José Antônio de Menezes Souza, e ao secretário municipal de Infraestrutura, ilustríssimo senhor Winston Miranda Paiva, com o seguinte pedido de providência:
que seja feito reparos na tenda que fica no calçadão José Ribeiro, próximo ao mercado público, pois a mesma serve de abrigo para os mototaxistas e no momento se encontra em péssimo estado. Processo número 047/2022. Matéria: requerimento de pedido de providência ao Executivo. Iniciativa: senhora vereadora Diana Lira. Assunto: após cumprimento das formalidades regimentais e deliberação do plenário, que seja enviado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal José Antônio de Menezes Souza o seguinte pedido de providência: que realize reforma na entrada da praia de Camapum, como a revitalização da praça que possui o monumento dos salineiros, o portal que fica na entrada da praia e o asfalto que encontra-se deteriorado. Processo número 048/2022. Matéria: requerimento. Iniciativa: senhor vereador Robson Kelly Costa Pereira. Assunto: o vereador que este subscreve no uso de suas prerrogativas e atribuições solicita a Vossa Excelência, após o cumprimento às formalidades regimentais de deliberação do plenário, que seja enviado ofício ao senhor prefeito municipal José Antônio de Menezes Souza com o seguinte pedido de providência: para que o Executivo faça o recapeamento asfáltico em torno do mercado modelo da nossa cidade. Processo número 049/2022. Matéria: requerimento. Iniciativa: senhor vereador Luiziano de Oliveira Silva. Assunto: requeiro na forma regimental, depois de ouvido o plenário, que Vossa Excelência se digne encaminhar ofício ao excelentíssimo senhor prefeito José Antônio de Menezes Souza com o seguinte pedido de providência: a distribuição de remédios na UBS do Valadão para a população do bairro dos Navegantes e Valadão, trazendo-se acesso dos medicamentos à população que não tem possibilidade de locomover-se ao Hospital Antônio Ferraz. Processo número 050/2022. Matéria: requerimento. Iniciativa: senhor vereador Wilson Borges da Silva. Assunto: requeiro, após o cumprimento das formalidades regimentais e deliberação do plenário, que seja enviado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal José Antônio de Menezes Souza o seguinte pedido de providência: atendendo à solicitação dos moradores, que seja viabilizado junto ao setor competente campanha educativa referente à segurança no trânsito para reforçar a conscientização da população macauense, como também treinamento e ou reciclagem sobre capacitação dos agentes e guardas municipal, principalmente na forma de abordagem e orientações aos condutores de veículos em nossa cidade. Só, presidente. E está em discussão os requerimentos. O vereador querer discutir. Vamos votar em bloco. Está em votação. Os vereadores que aprovarem permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes. Faculto a palavra aos senhores líderes por 5 minutos. A palavra ao vereador Chico. 5 minutos, vereador. Boa noite novamente a todos. Usar meus 5 minutos aqui, vereador Fagner, sou líder do governo. A questão dos monitores que liga Quixaba a Coab. Essa é uma preocupação das mães da Quixaba. Como falei na outra sessão, foi um acordo entre os pais, junto ao secretário de Educação, mais alguns coordenadores da Secretaria de Educação. E ano passado, vereador, eu fiz um vídeo onde
não tinha o monitor nos ônibus. E no outro dia, colocaram o monitor no ônibus e estava tudo correndo bem. Mas a gente não sabe o que está acontecendo, que esse ano, volta às aulas, na verdade, tiraram o monitor da Quixaba até Alcanorte. Porque está tendo monitor da Alcanorte para Coab. Aí eu não entendo. Aí eu não entendo o porquê esse monitor sobe na Alcanorte para Coab. Até eu tinha falado aqui na sessão passada que eu tinha visto o monitor, tinha ido esperar o ônibus e tinha visto o monitor. Mas, na verdade, vereador, aonde mais preocupa, que é os alunos da Quixaba, Salinópolis, para Coab. Aonde não está tendo o monitor. Segundo algumas pessoas, foi questionada essa questão dos monitores, e assim, os monitores estavam tendo dificuldade porque eles trabalhavam 2 horas só. Mas o que eu tenho a dizer é que muitas coisas acontecem no governo, muitas pessoas não trabalham no governo, na verdade, e nada é feito com essas pessoas, vereador. Agora, quando se trata em botar um monitor, ou 2 ou 3, para trabalhar 2 horas, que vai estar trabalhando, fazendo a segurança de crianças, aí não pode, porque vai trabalhar 2 horas. Então a gente pede novamente para que volte a ter monitores no ônibus da Quixaba até a Coab. Porque é um absurdo, digo isso, vereador, porque eu comprovei. É um absurdo deixar crianças pequenas, crianças de 6 anos, 7 anos, sozinha dentro do ônibus, aonde quem olha é o motorista. O motorista, ele tem que focar no trabalho dele. Muita responsabilidade, já tem a responsabilidade de estar carregando as crianças, de estar conduzindo crianças, ainda tem que olhar essas crianças. Falando eu com os motoristas, eu disse, não, a gente não está tendo o monitor, mas eu pego a criança, as crianças pequenas, boto no ônibus, espero sentar, para depois eu fechar a porta e sair. É uma atitude do motorista louvável. Mas o que a gente não pode é deixar de ter o monitor para reparar as crianças dentro do ônibus no percurso. Porque é complicado. Complicado. Eu pegar minha criança de 6 anos, colocar num ônibus, sabendo que lá não tem ninguém para olhar ela, só o motorista que está com o olhar na estrada. Como é que fica a preocupação dessas mães? Entendo, sim, a preocupação das mães. Às vezes a gente escuta, vereador Nilson, nas redes sociais até palavras dizer que não é com nossos filhos, por isso que a gente não está se importando, entendeu? A gente escuta essas palavras. Porque, na verdade, é o pensamento da mãe conosco. Não, a gente não tem filho que está rodando no ônibus, por isso que a gente não está preocupado. Mas, ao mesmo tempo, sabe, eu sei que todos aqui se preocupam, sim, com essa situação. Queremos respostas? Sim, queremos, do secretário, aonde foi há pouco tempo elogiado pelo vereador Baega. Poderia estar sendo elogiado aqui também por mim.
Se caso tivesse cumprido com o que prometeu lá atrás, se caso tivesse feito todo o processo em relação à creche, às creches. Conclua, vereador, por favor. Então, senhor presidente, a gente pede que esse problema seja resolvido o mais antes possível, porque se trata de crianças. E a gente não pode deixar essas crianças à mercê. Muito obrigado, senhor presidente. Mais alguma liderança a querer fazer uso da palavra? Uma palavra ao vereador Fagner. 5 minutos, vereador. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez, boa noite a todos. Sobre essa questão dos monitores, vereador Chico, como o senhor direcionou a mim, concordo plenamente que a gente deve saber o que está acontecendo. Na verdade, já de antes, né, gente? Porque da outra vez que foi feito questionamento, foi nos dito que seria colocado, colocou de início ali. Então, vamos averiguar agora novamente o que está acontecendo. Inclusive, na primeira reunião, na segunda, nós participamos, alguns vereadores aqui estavam, o vereador Robson também estava, e realmente foi uma cobrança e nos foi prometido que... eu acho que naquela situação, ainda estavam naquela celema, se ia ficar todas as escolas ou não, se ia se readequar, foi readequado, mas a promessa seria que com a readequação os monitores estariam nos transportes. Temos que averiguar, isso aí não resta dúvidas. Inclusive, eu já até entrei em contato com o secretário, ver as duas versões, né? Mas vamos ver o que está acontecendo e para que seja solucionado aí o quanto antes. Concordo com isso, vereador, os monitores. Concordo com que a questão da creche lá também, tenho até devendo outra visita lá, para ver como está a situação. E ver em loco, novamente, ver como é que está a situação, inclusive essa da climatização. Discordo quando o senhor disse que deixou no ar, mas acho que não foi isso, talvez eu tenha entendido errado, quando muitas pessoas que não trabalham na gestão, enquanto outras não colocam monitor. Se o senhor acompanhar o diário oficial do município, se eu for na Secretaria de Administração, vai ver que nunca se abriu tanto processo administrativo contra servidores que não trabalham no município. Muitos servidores pediram exoneração, muitos servidores foram demitidos, né? Aí foi demitido por conta do processo administrativo. E outros estão em andamento aí, esses servidores que justamente não trabalham, que não dão expediente. Então, assim, eu acho que a administração não passa a mão na cabeça de quem não trabalha, de quem está dando prejuízo ao erário. Só um ponto. O senhor pode discordar ou não, é questão da opinião. Outra situação aqui que eu, inclusive, eu tenho anotado aqui, eu estou muito preocupado, e nós somos, 8 vereadores de distritos, né? 8. E, novamente, mas é uma tecla que a gente tem que bater e ver, de alguma forma, o que é que pode ser feito sobre a questão do preço dos combustíveis, e que o preço dos combustíveis, aí eu volto para aquela questão, nas últimas sessões do ano passado, a gente bateu muito nisso, que é a questão das passagens. Eu não sei quanto está custando quem vem de Diogo Lopes ou de Barreiras para Macau, no dia a dia, para trabalhar, aquele R$15, uma passagem para vir para Macau. Então, são R$30 no dia. R$30 por 22 dias. R$30 por 22 dias dá R$660, né, vereador? Isso, você para vir uma vez e voltar. Então, já disse que você tem que gastar também com sua refeição, pelo menos com seu almoço. Para quem vem de lá. Ali na Coab, Papagaio Coab, Alcanorte, R$7. Imagine quanto é na Quixaba também, que não tem rota regular. E já ano passado, lá no começo, aquele pessoal dizia que era, se você não conseguir uma carona, você for fretar um carro, era R$35. De onde? Da Quixaba. Não, quando você consegue um que não é regular, é isso que eu digo. Quando é muito difícil, e quando você tem que fretar um carro é 35, quando a pessoa tem que ir em Macau naquela hora, R$35. Então, assim, é muito preocupante. O mais próximo aqui, que é eu digo que Sanópolis ali também deve ser um valor mais barato, deve ser R$65, não sei também, mas eu digo na nossa região, tem R$15, já R$7 na Coab. R$7 a R$14 por dia. Então, você
Para quem trabalha, aquela mesma situação vindo. Pronto, aqui a vereadora Diana nos passou que, como o secretário não tinha respondido, acho que não ficou online. Essa semana, a situação dos monitores será resolvida. O vereador Chico e os vereadores, o pessoal de casa aí, vamos esperar que seja. E eu acredito que vai ser, realmente, deve ser só alguma questão de detalhes, até na questão da contratação, da quantidade de terceirizados, eu acho que estava pegando isso aí, estavam resolvendo, inclusive no jurídico isso. Então, voltando às passagens, a gente vê qual o tipo de política pública que ameniza a situação do pessoal. Grande parte da população de Macau vem dos distritos. Diogo Lopes fora da sede, é a cidade que tem mais habitantes. Quantas pessoas não tem trabalhando em Macau? E, novamente, eu digo, olha da Coab, daquela região Alcântara Coab, para pagar R$ 7,00, R$ 14,00 no dia, para você vir uma vez no dia e voltar só à noite. Então, é como se estivesse fazendo a refeição do almoço em Macau. Se você tiver que... São 4 viagens. Então, a gente deveria ver aí, até aqui, quem tinha essa rota, não sei por que tirou, é bom a gente averiguar, a Cabral, né? Eu peguei até o contato para ver o que poderia ser feito para eles voltarem à rota. Voltarem à rota pelo menos em quatro viagens, vinha pela manhã cedo, voltava meio-dia ali, voltava de 1 às 5, horário de trabalho, pelo menos até a sexta, não precisava nem o sábado, mas amenizava, porque é uma taxa bem menor, né? E o que é que o poder público pode ver em relação a isso? Nesses últimos dias eu estava rodando aí, inclusive ano passado, o que é que em outros municípios, exemplos em outros municípios, de uma lei, de alguma coisa que falasse sobre isso, sobre o poder público e a questão do transporte público, o que é que poderia ser feito. Como em Macau seria inovador, né, que não existe. Então, acho que é uma preocupação também dos demais colegas, principalmente da gente que já mora ali em distritos há muito tempo. A gente que tem carro próprio sofre muito com isso. Concluindo. Imagina o pessoal que tem que pagar passagem. Muita gente deve procurar vocês, os vereadores aqui, para ver assim a gente vê que a pessoa, estou concluindo, que sofre, porque você praticamente está deixando boa parte do seu rendimento, muitas pessoas só ganham um salário mínimo, estão deixando boa parte do seu rendimento ali nas passagens, né? E realmente R$ 7,00 já é um absurdo na passagem, a gente também entende quem faz a linha, né? Porque o combustível está muito caro. Imagine 15, só para ver, R$ 30,00 no dia. Então, é isso, senhor presidente. Ok, vereador. Mais alguma liderança? A palavra à vereadora Andréa. Boa noite mais uma vez a todos. Apenas reforçar a questão dos monitores, né? É uma batalha que a gente já vem solicitando há tempos, né? E com o retorno das aulas já era para ter providenciado, sim, mas segundo o prefeito falou que a próxima semana está providenciando, até o final dessa semana, né? Que realmente seja resolvida essa situação, porque, como já foi falado pelo vereador Chico, são crianças, né, que vêm no ônibus. A gente sabe que crianças, muitas vezes, gostam de mexer com outras crianças, podem levantar da cadeira do ônibus, querer mexer com as demais. O motorista não é em si responsável, porque ele tem que focar na estrada, porque são vidas que ele está levando ali, né? Então, a responsabilidade não tem que ser do motorista, tem que ter alguém responsável, sim, para ter atenção voltada para todas aquelas crianças que estão naquele ônibus, como hoje, realmente, uma mãe me procurou, e viu a hora aconteceu uma tragédia, né, na hora de descer do transporte. Então, o motorista pode observar quando o aluno sobe, sentou, beleza, e no percurso, e no decorrer do percurso, que a criança pode levantar, pode fazer alguma coisa, pode acontecer, de repente, uma freagem brusca, né? A gente vê Diogo Lopes. Diogo Lopes necessita de um monitor, sim. A gente sabe que a creche é lá no Sertãozinho, onde funciona, e o ônibus roda todo o percurso de Diogo Lopes, inúmeros quebra-molas dentro do distrito, né? A gente sabe que é um risco, sim. Eu entendo as mães, os pais, que têm toda essa preocupação, porque são seus filhos que estão ali sendo transportados indevidamente, digamos que é assim, né? A questão das passagens, vereador Fagner, também é outra batalha nossa. A gente, como vereador de Diogo Lopes, acredito que com o Baega, com o senhor Oscar, acontece a mesma coisa. A gente é muito procurado por causa do valor, mas a gente entende também os donos de transportes, né? O combustível está muito caro e um transporte não vive só de combustível. Mas, em alguns momentos, torna-se abusivo.
O senhor falou a questão do pessoal que trabalha na cidade, trabalha aqui em Macau, que vem dos distritos. E os que não têm trabalho, que vem apenas receber um Bolsa Família? E o aposentado que depende de alguém para vir com ele durante um mês para receber o seu salário, são R$60 de passagem. Isso já conta muito, isso já dói no bolso. Né? Então, que a gente veja uma forma, o município veja uma forma de olhar para esse pessoal, porque quem utiliza mais os transportes, a gente sabe que Barreiras de Diogo Lopes tem os transportes que mais rodam para a cidade de Macau. A gente sabe disso. Inúmeras pessoas vêm de Diogo Lopes todos os dias para Macau. E a gente sabe que nós temos um polo rico, né, Diogo Lopes, na área da pesca. Então, senhor prefeito, deixe o meu apelo, tem um olhar especial para essas comunidades. De repente, como a vereadora Diana já enviou um requerimento solicitando um transporte, né, para transportar esse pessoal, que o senhor tenha esse olhar especial e veja, não só Diogo Lopes, mas o ônibus vindo, passa por todos os distritos, pode trazer todo mundo. Então, fica aqui o nosso apelo, senhor prefeito. Obrigada. Vereadora. Sim? Só para dizer que o pessoal da Solidade, não sei se já chegou até vocês, o pessoal da Solidade é cobrado R$15 para entrar para a Solidade, isso é um absurdo. Dali dá o quê? 3 quilômetros? 4? É o mesmo valor da passagem do Sertãozinho para Macau, é o mesmo valor cobrado. De R$10 a R$15, dependendo. Isso é um o mesmo absurdo, valor cobrado. Entendeu? Se não, vai de pé. E ainda tem um detalhe, quando se leva a uma feira maior, alguma compra, eles ainda cobram um valor extra, viu? Eu já tive situações então é difícil, de pagar valores extras. Entendeu? E para quem não tem um salário mínimo? A gente vê a gente que tem salário, né? Quem é assalariado e quem não é. É bem difícil a situação. Permita uma parte, vereadora. Bem rapidinho, Sim. quando eu citei mais só para deixar claro que a preocupação está... Não, eu entendi só a colocação, mas eu estou dizendo sim. aquele que vem diariamente, entendeu? Uhum. Todos, claro, que têm que ser atendidos. Isso aí também, sem dúvidas. Mais alguma Obrigada. liderança querer fazer uso da palavra? Faculto a palavra aos senhores vereadores por 3 minutos. A palavra à vereadora Diana. 3 minutos. Boa noite a todos. Como foi relatado sobre os monitores, né, a solicitar informação ao prefeito, ele disse, como nosso líder já falou, e a vereadora, que essa semana estará sendo resolvido. Deixo como opção, até o momento, junto para o secretário, Secretaria de Educação e ao prefeito, já que no momento até o momento não foi colocados os monitores, até que seja organizada a situação dos monitores, deixar os responsáveis acompanhar os seus filhos, sobrinhos, os responsáveis acompanhar cada criança. Vai ajudar muito e vai ter um controle maior até organizar a situação dos monitores. Eu acho que nem um pai, nem uma mãe, no momento desse, vai deixar de ir, né? Vai até se sentir melhor em acompanhar seus filhos. Então, fica aqui o pedido junto ao secretário, o prefeito municipal, que veja essa situação até organizar os monitores, deixar os responsáveis acompanhar os seus filhos, sobrinhos, quem estiver na responsabilidade do menor. Sobre as passagens também acho. Não sei dizer se é um absurdo o valor da passagem, se é um absurdo o valor do combustível, porque a gente questiona a passagem, mas esquece o valor do combustível, a despesa do carro, a manutenção no geral. Então, é muito preocupante essa situação, porque não é só do coletivo, não é só dos loteiros, e sim de uma forma geral de quem depende do combustível para se locomover, né? É um valor muito alto que um pai de família que não tem uma renda fixa pagar para vir, mas também é muito pesado para quem faz a lotação, que não tem uma renda fixa, cobrar menos e pagar um combustível caro. Então, fica uma preocupação. Assim, a gente tenta encontrar um caminho e não vê diretamente esse caminho que tem que encontrar para ambas partes. Situação também preocupante a gente cita aqui as comunidades vizinhas que têm carros
até 2, 3 horas da tarde. E quando se fala dos assentamentos? Preocupante. Os assentamentos, o valor, quando é para fretar um valor mais alto. A parte, Diana. Sim. Estava esperando você tocar no assunto para citar. Algo em torno acima de R$100. Isso. Para vir. Então, naquele momento que a gente esteve com o prefeito, que eu solicitei em requerimento as rotas de um coletivo, né, de um transporte para as comunidades, foi pensando nisso. Meu pensamento primeiro foi pensando nos assentamentos, porque o valor é 3 vezes mais alto, vamos se dizer, 3 vezes mais alto do que qualquer outro valor aqui. Até para ir para Natal, né? Diga aí, dependendo do carro, vereadora Ascensão, dependendo do carro para você fretar para vir para Macau, do horário, tudo isso conta. Obrigado, presidente. Ok, vereadora. Mais algum vereador querer fazer uso da palavra? Eu gostaria. Com a palavra, vereador Nilson. 3 minutos, vereador. Boa noite, presidente. Boa noite a todos da mesa. Vereador Nilson, permita uma parte? Só saudar o ex-vereador Jairton Pintinho, que se encontra aqui na plenária. Obrigada. Boa noite, vereadoras e vereadores presentes. E a todos que nos assistem na Câmara e pelas redes sociais. Saudar a presença do ex-vereador Jairton. Presidente, eu gostaria de falar basicamente sobre esse assunto, que, embora todos pensam seja algo fácil de resolver, e não é. Já tivemos 2 ou 3 reuniões entre vereadores, o líder estava presente, os vereadores estavam presentes, onde não se chega a um consenso. Pois falta um pouco de bom senso em todas as partes. Propomos a questão de subsídio. Quando foi tocado no assunto da empresa Cabral, como o líder falou agora há pouco, foi citado que foi retirada a linha pelo abandono da população, que não procurava o ônibus, e por isso foi retirada a linha. Engraçado que agora é o contrário, né? Deixava-se de andar nos ônibus para pegar os alternativos. Agora procura-se o ônibus para se fugir dos alternativos. Como a vereadora falou agora há pouco, a gente sabe que tem o custo do combustível e tem o custo da manutenção dos carros, mas também algo do tipo que o vereador Chico falou agora há pouco, não pode acontecer o abuso de um aumento, uma disparidade tão grande de uma passagem para uma entrada ali na Soledade. Então, como eu disse, tem que haver o bom senso. A primeira vez que foi falado sobre isso, sobre o aumento dessas passagens, quando se cogitou a gestão intervir. E a gente sabe que não é bom para ninguém isso, pois muitos dos veículos que fazem não é regularizado para fazer essa linha. E isso não seria bom para alguns. Então, o ideal é que, se fosse o caso, fazer uma reunião com os representantes, tanto do legislativo, do executivo, algum representante dos que fazem o carro de linha, para achar uma solução, porque não é fácil. Já tentamos de inúmeras formas, de inúmeros jeitos, damos sugestões e sempre tem um empecilho. A questão, por exemplo, quando falamos a questão do subsídio, Fagner, hoje a gente já estaria defasado com a questão do aumento do combustível. Você vê. Era uma ideia possível, mas que hoje já estaria defasado. Então, não é fácil. Não é fácil mesmo achar solução para isso. Com relação ao que o vereador Chico falou agora há pouco, dos monitores, nas redes sociais, as pessoas cobrando como se vereadores não tivessem filhos, ou como se não tivessem corações, e queria que tivessem presentes para ver
o desespero dos vereadores aqui ligando, acho que nunca chegou tanta mensagem no celular do prefeito ou do secretário de Educação ou no responsável pelo transporte. Todos aqui estavam ao mesmo tempo. E graças a Deus e também agradeço à vereadora Diana que conseguiu essa resposta. Mas, basicamente, amanhã eu acho que teria uma resposta para isso, porque vários daqui sairiam na captura dessa resposta. Mas peço ao líder que cobre, a gente vai cobrar. Mas, por exemplo, tem vários assuntos que a gente, como você citou, estava resolvido. De repente aconteceu algo que parou. Então nós temos que correr atrás de novo. Mas, para todos os efeitos, alguns assuntos a gente acha que está resolvido, imagina que esteja resolvido, e temos que sair de novo atrás para resolver novamente algo que a gente pensava que estava resolvido. Como vereador, por favor. A questão do ônibus também, do assentamento, que é uma preocupação, pois quando as pessoas se deslocam do assentamento para Macau ou para a Barreira para Diogo Lopes, nem sempre tem alguém que vá nesse carro, então ela tem que arcar com aquele carro sozinha. E aí é algo bem custoso. Mas é como eu falo, vamos cobrar com responsabilidade e tentar resolver essas pequenas celeumas que, como você disse, põe em risco a vida de crianças, põe, mas vamos correr atrás para resolver. Boa noite. Mas algum vereador a querer fazer uso da palavra? A palavra ao vereador Robson, em seguida ao vereador Seição. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, vereadoras. Primeiro, senhor presidente, só aqui parabenizar mais uma vez o Executivo por ter tido o bom senso deste aumento dos professores. 33,24% de aumento. Isso, eu tenho certeza que não foi feito da noite para o dia. Foi feito com planejamento, né? Vai impactar aí uma faixa de 600 mil, ou mais de 600 mil mês para o município. Mas é assim, quando a gente pega um prefeito que tem o seu servidor, ele está sempre botando o servidor lá em cima, né? Como tem feito com os aposentados, com o efetivo, com os comissionados, com os contratados. Pagamento sempre em dias. Aí vem a governadora, que é professora, como disse o vereador Oscar aqui, a gente nunca viu ela em sala de aula. Realmente é uma grande verdade. E como médico, deu uma tapa na cara de uma governadora que se diz professora, pela educação está devendo demais, né? Infelizmente, quando não era governadora, houve este aumento também, e ela fez um vídeo pedindo ao governador da época que tivesse bom senso para que ele desse esse aumento. Mas não só é bom senso, não. Tem que ter planejamento. Tem que saber se tem condições de dar. Eu tenho certeza que hoje o Estado tem condições de dar esse aumento. Mas, infelizmente, a professora Fátima está nem aí. Está nem aí para os professores do Estado, como também não está nem aí para a nossa cidade. Apesar de que a nossa cidade deu um percentual muito alto a ela de votos, né? Eu acho que foi o mal que Macau fez à governadora, foi ter dado 11 mil e poucos votos a ela. Mas não tem problema, não. Como eu disse na sessão passada, eu quero que ela, quando vinha a Macau novamente, ela não venha pela BR, que a BR está um tapete. Ela venha pelas estradas do Estado, as RN. Que aí ela vai ver como é que está a situação. Principalmente
das nossas RNs aqui, que cruza Macau com nossos distritos. Os distritos totalmente abandonados pela gestão estadual. A gente não vê uma ação do governo do Estado para que possamos elogiar. Na hora que tiver uma ação do Estado no município, pode ter certeza que o vereador Robson vai elogiar. Agora, hoje, infelizmente, não temos como elogiar um governo que abandonou a nossa cidade. Estava querendo falar com o presidente Putin da Rússia, para ver se ele, com um míssil, ele derrubava esse muro de Berlim que foi colocado na entrada de Macau. Porque não tem cabimento. Governadora, não esqueça de Macau, não. Macau tem mais de 30 mil habitantes. É um polo da nossa região aqui. Uma das cidades mais importantes do estado. Maior produtora de sal do Brasil. Não só lembre de Macau quando a senhora quiser voto, não. Venha conhecer a nossa cidade, porque veio aqui rapidinho e foi embora. Se comprometeu com o prefeito e com os vereadores e até agora não cumpriu nada. Está fazendo ali um tapa-buracozinho, mas está tão lento que eu acho que era para ter contratado uma empresa de tartaruga. Infelizmente. Obrigado, senhor presidente. Ok, vereador. A palavra à vereadora Seição. 3 minutos, vereador. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, os que nos assistem aqui e os que estão em casa, né? Eu também não poderia deixar aqui meu apelo ao prefeito, ao secretário de Educação, em relação a esses monitores dos alunos, né? Porque eu lembro, Chico, foi eu, você e Marco a uma reunião com as mães e o secretário, e ele prometeu àquelas mães que estavam ali presentes que os filhos iam ser acompanhados, né? As mães não se preocupassem que não ia faltar nada. A segurança e os filhos delas que estavam ali presentes e as demais ia ter. E o que a gente está vendo que não está tendo, né? A preocupação delas é grande. Eu fico até triste da forma que ela cobra dos vereadores, né? É como se a gente que resolvesse. A gente não tem o poder de resolver, e sim o poder de cobrar, de ir em busca, né, de uma melhora que foi promessa. A gente ouviu o secretário dizer, estava presente eu, Marco e Chico. E, se eu não me engano, 3 ou 4 mães ali. E foi uma promessa dele. Então, secretário, senhor prefeito, veja isso com carinho. São crianças menos de 10 anos. Então, precisa dos cuidados. Imagina, o motorista tem aquele cuidado. Tem enquanto o carro está parado. Mas na hora que o motorista pega a volante, que pega a estrada, uma criança daquela não tem noção, ela pode se levantar, um freio, bater a cabeça em algum lugar, né? E outras coisas. Então, é promessa do secretário que ia tomar cuidado, que ia ver isso com carinho, que as mães não se preocupassem. Então, eu espero que a resposta que veio até a vereadora Diana, que isso seja cumprido o mais rápido possível. Obrigado, senhor presidente, e uma boa noite. Ok, vereador. Mais algum vereador a querer fazer uso da palavra? A palavra ao vereador Fagner. 3 minutos, vereador. Não, só para complementar a fala do vereador Robson sobre o compromisso com o servidor, vereador, que a lei que nós aprovamos, né, do piso do magistério, é retroativa a 1º de março, ou seja, esse mês já vai ser pago, não vai ser pago em abril, vai ser pago agora já o mês de março, né? Lá na lei está dizendo que a partir de 1º de março, então, o mês, a Câmara fez aqui, deu toda a celeridade possível, a gente ali conversava nos bastidores semana passada, o vereador Wilson, faz o que é que chega aqui, a gente vai dar andamento, né, vereador?
Professor, o vereador Wilson dizia, é para professor de olho fechado aqui, eu vou voltar e vou colocar para andar. Eu quero é que chegue para andar. Fagner, só Sim. espero, vereador, espero. Não sei se vai acontecer, né? Porque quando a coisa é positiva, as redes sociais ela fica travada, né? Mas como é uma coisa positiva, talvez não vai ter muita repercussão, apesar da importância que é um aumento para os professores. Mas se fosse uma coisa negativa amanhã, principalmente nossos colegas vereadores seriam bombardeados, né? Amanhã eu quero ver se tem alguém que vai nos elogiar e elogiar também o executivo. Assim, como a gente havia conversado antes, chegou a Câmara, rendeu toda a celeridade possível, votamos com urgência, já provavelmente o texto definitivo, né, senhor presidente? Já vai amanhã para Isso, já vai amanhã já para a prefeitura. Então, pronto, fica a cargo do executivo sancionar. E é quando a gente, às vezes, aí, pelo menos a situação, a gente senta com o prefeito, o vereador Robson, os vereadores aqui escutam, e sempre diz o seguinte, né? Não é querendo puxar a sardinha para ninguém, mas que obrigação é obrigação, realmente é obrigação. O vereador Oscar, é lei, é obrigação. E ele disse, não quer que ninguém diga que eu fiz. É obrigação. É lei, vamos cumprir a lei. Pena que nem todos cumpriram com as obrigações e seguiram a lei, né? Então, só isso, senhor presidente. Ok, vereador. Mais algum vereador querer fazer uso da palavra? A palavra ao vereador Marcos Cabral. 3 minutos, vereador. Boa noite a todos. Quero saudar aqui os colegas vereadores presentes e também saudar o ex-colega de bancada aqui, Pintinho. Sim, me permita uma parte, rapidinho, vereador Marcos. É só para saudar também o ex-vereador amigo Pintinho também, Jair. Eu acho que o vereador está com saudade. É porque ele está tão presente aqui que a gente agora passa com vai voltar, viu, Oscar? Vai voltar aí. Toda a sessão está aqui prestigiando a gente, isso é muito bom. Realmente, Sessão, naquela reunião que nós tivemos lá, eu, você, Chico e as mães, o secretário se comprometeu em ter um acompanhante para as crianças. Eu tenho um certo acesso ao secretário de amizade, eu vou amanhã procurar e quarta-feira eu vou dizer aqui realmente o que está acontecendo, saber o que está acontecendo. Porque eu acho muito estranho. Naquela oportunidade ele se comprometeu com a gente e com as mães que ia ter acompanhante para as crianças. Eu acho muito estranho o que está acontecendo. Mas quarta-feira eu trago aqui um posicionamento do que realmente está acontecendo. Era essa só a minha participação, presidente. Obrigado. Ok, vereador. Mais algum vereador querer fazer uso da palavra? A palavra ao vereador Chico. 3 minutos, vereador. É isso. Eu queria só falar aqui que naquela ocasião, Marco, quando a gente teve reunido com alguns representantes das mães lá da Quixaba, junto ao secretário e algumas pessoas lá das secretarias, que não me recordo se eram coordenadores, onde foi dito que não ia começar as aulas sem os monitores. O senhor lembra bem, as palavras foram essas, vereadora, que as mães podiam ficar tranquilas que não ia começar a aula sem monitores. Começou as aulas ano passado sem monitores, a gente teve que correr atrás, fazer vídeo, mostrar que estava sem monitores, mostrar o perigo das crianças estarem no ônibus. E voltando agora às aulas, como eu falei, novamente sem monitores. O que mais... Só uma parte aí. Sim. Foi todo o ano passado, você não teve acompanhante? Não, ano passado teve acompanhante, teve os monitores. Sim, até o final. Você falou aí que o ano passado começou sem... Começou sem, depois a gente fez o vídeo, aí botaram monitores, aí agora voltou às aulas. Começou de novo e não tem. Aí não tem monitores. Agora o mais estranho, é como eu falei há pouco tempo, o mais estranho é que tem um monitor da Ucanorte para a Coab. Mas não tem da Quixaba para a Ucanorte. Eu não sei o porquê. Qual é a diferença do monitor
está subindo na Alcanorte e não pode ir para Quixaba. Então tem alguma coisa que está errada. Será que estão usando esse monitor da Alcanorte para Coab porque ele trabalha na Coab? Será? Porque assim, como a vereadora Andréa falou, olha a preocupação do pessoal de Diogo Lopes. O ônibus circula dentro de Diogo Lopes. Existe a preocupação das mães dentro de Diogo Lopes. Imaginem vocês, as mães da Quixaba, aonde o carro faz um percurso grande, o percurso. Era o Chico, perfil tua parte? Sim. Só está faltando um monitor da Quixaba para Alcanorte, é? Está faltando um monitor da Quixaba para Coab, na verdade. Pra É porque o da Alcanorte que sobe lá e desce na Coab com os alunos. Aí eu não sei o porquê ele está subindo só na Alcanorte, entendeu? Permite uma parte, vereador? Sim. Não é só lá esse percurso da Quixaba. A gente também depende de monitor em Diogo Lopes. Né? Tem uma pessoa lá, mas eu acredito que seja temporária. Na verdade, fazendo o que eu estou dizendo aqui, usando, tirando de um lado e cobrindo também. Sim, assim? Já que está sem monitor, o que está acontecendo? O vigia, aliás, o porteiro, né, da escola lá onde funciona o ensino infantil, sai, acompanha os alunos, né, no percurso e depois volta para o seu posto de trabalho. Né? Por enquanto está acontecendo isso, mas como o prefeito se comprometeu, né, em colocar os monitores, a gente agradece, entre aspas, né, que ele atenda ao nosso pedido, mas, caso não venha acontecer, a gente vai continuar cobrando. Pronto, assim, aí a nossa preocupação... Vereador, me pergunta, só uma colocação. Não é um percurso só, não? Quixaba, Tambaú, Alcanorte? Exatamente. Não é só ônibus, não? Exatamente, é um percurso só. Então, esse monitor não pode... Não é isso que eu estou dizendo, porque é que esse monitor não está subindo na Quixaba e indo até a Coab. Ele está subindo na Alcanorte e direto para a Coab. Se é um carro, né, só que faz o percurso... O monitor é da Alcanorte. Está subindo na Alcanorte, descendo na Coab. Eu estou dizendo isso, vereador, porque eu vou deixar minha filha no colégio e estou observando. Eu estou observando essa questão. Conclua, vereador, por favor. Então, assim, é preocupante, como eu estou dizendo, as mães têm toda a razão, as mães da Quixaba têm toda a razão do que estão querendo para seus filhos. Porque, apesar de tudo, Marco, é complicado você deixar uma criança de 6 anos dentro de um ônibus. Eu acho muito estranho uma criança de 6 anos sozinha no ônibus. É complicado, né? É complicado. Então, eram essas minhas palavras. Espero que a partir de próxima semana, até mesmo durante essa semana, se resolva esse problema antes que aconteça algo com uma dessas crianças, né? Porque hoje, como a maioria sabe, hoje ia acontecendo um acidente aqui em Macau com a criança. Então, assim, espero que se resolva. Vereador, segundo informações que recebi agora, a pessoa que está vindo como monitor trabalha na Coab, na creche da Coab. Está usando o porteiro também, no caso. É porteiro do colégio? Não. É não que eu conheço o porteiro do colégio, não é ele, não. Mas é alguém que trabalha na Coab. É isso que eu estou dizendo, é alguém que trabalha na Coab, está pegando o embalo até a Coab, entendeu? E o percurso, só concluindo aqui, só para a pessoa ficar ciente assim, do percurso, as crianças saem da Quixaba, passam por Tambaú, Salinópolis, Alcanorte, Papagaio e Terra de Deus para chegar na Coab. É bem cansativo para as crianças, entendeu? E criança de 6 anos sozinha dentro do ônibus. E sem contar a preocupação das mães, né? Dos pais que ficam em casa. Justamente, como é que essas mães não ficam em casa? Isso. Então, muito obrigado, senhor presidente. Essa era a minha participação. Ok, vereador. Mais algum vereador querer fazer uso da palavra? Queria agradecer aí a presença do ex-vereador Pintinho também. Sim, só questão de ordem, senhor presidente. Queria Sim, saudar a presença aqui do ex-vereador Pintinho aqui, que eu acabei esquecendo. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, convidando os senhores vereadores para a próxima, no dia 16 de março do ano em curso, no horário regimental. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus.